Olá, dia 21 de junho de 2020, domingo. Muito obrigado por estar aqui conosco em nosso canal. Quero dar uma saudação especial a você que mandou mensagens tão carinhosas, seus agradecimentos, as suas orações constantes. E claro, a você que assinou, se inscreveu nesse canal, melhor dizendo. Que Deus te dê muita graça, te dê muita paz, te dê muita alegria. Que de fato a presença do Senhor ressuscitado esteja em teu lar, em tua casa. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Fábio, Eduardo é o nosso canal. Deixe lá o seu joia, o seu agradecimento e assim vamos cada dia aperfeiçoando a nossa comunicação. E como você sabe, todo domingo nós indicamos o Evangelho sugerido, apontado pela própria Igreja para a Santa Liturgia, mas a gente fala de uma maneira geral daquilo que a liturgia do domingo nos convida a rezar. Assim, anote aí, a palavra de hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos do 26 a 33. Mateus, capítulo 10, versículos do 26 a 33. O tema deste 12º domingo do tempo comum vem falar para nós sobre a perseguição. Aquilo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa que procura um caminho de coerência, um caminho de verdade e de maneira muito particular em relação à palavra do Santo Evangelho. Sabemos que ao longo da história, quantos foram perseguidos por conta dessa palavra. E vale lembrar que não só dentro da nossa experiência religiosa, na nossa igreja, mas quantas pessoas foram mortas por conta da perseguição diante da defesa da vida. Assim, a palavra de hoje, queridos, nos chama a atenção para duas coisas muito importantes. A primeira delas, que nós não podemos esquecer, sobretudo nos tempos atuais, é que não significa que toda perseguição que de repente venha a acontecer se dá por uma questão da fidelidade. Por isso, este ponto nós não podemos deixar de rezar. Porque muitas vezes na história, inclusive da própria igreja, não podemos ter receio e vergonha de falar disso. Muitas vezes tivemos perseguições dentro da igreja e temos que reconhecer as vezes que nós falhamos. Aquelas decisões que precisavam ser tomadas quando o silêncio acabou falando mais alto do que um posicionamento claro. É bem verdade que na nossa vida é necessário muitas vezes silenciar, mas o silêncio, quando ele soa como omissão, aí é grave. Assim, não podemos lembrar que algumas vezes a igreja foi perseguida por conta desse silêncio que nem sempre foi evangélico. Porém, e aqui está para nós o essencial dessa palavra de hoje. Por quantas vezes essa mesma igreja, tanto os homens e mulheres, foram perseguidos por conta de uma defesa clara em nome do Evangelho. Aqui, o missal cotidiano nos lembra que diante dessa santa missão, como eu ia dizendo, a gente entende que a perseguição pode ser, sim, uma bem-aventurança. Nos ensinamentos de Jesus, a perseguição se torna objeto de bem-aventurança. Bem-aventurados vós, quando vos insultarem, vos perseguirem. É inevitável. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Comprometer-se a viver no caminho de Deus significa encontrar no próprio caminho dificuldades sempre novas e cada vez maiores. No mundo dominado pelo egoísmo e pela busca do próprio interesse, quem prega o amor, a pobreza e o perdão será inevitavelmente perseguido, porque o pecado está profundamente radicado no coração do homem. Mas o perseguido não teme. Tem confiança no Senhor. Os perseguidores só podem matar o corpo, não têm poder para arruinar a alma, é o que a palavra de hoje diz. E não entendamos aqui que a palavra está desvalorizando o corpo. Pelo contrário, para dizer que podemos até perder essa vida biológica. Mas os nossos ideais, a nossa fidelidade, a nossa consciência
E o nosso desejo de pertencer a essa verdade evangélica, ninguém pode matar ou arrancar. Assim, o cristão enfrenta a perseguição com alegria. Os apóstolos saíram do sinédrio contentes por terem sido trajados por amor do nome de Jesus. Encontramos isso no livro dos Atos dos Apóstolos. E São Paulo nos escreve na sua segunda carta, no capítulo 7, no versículo 4, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Assim, meu querido irmão, vale lembrar que a perseguição fará parte da fidelidade. Mas tenhamos clareza, para não sermos perseguidos por conta de nossas omissões, mas se formos perseguidos por conta de nossa fidelidade, louvemos a Deus. E assim encontramos tantos exemplos de santos homens, como Dom Helder Câmara, Dom Oscar Romero. Penso que é tempo de reerguermos e reencontrarmos verdadeiros mártires que, em nome desse Evangelho, doam a sua vida na defesa dos menos favorecidos, dos mais pobres, em favor dos direitos humanos, da democracia, na promoção do reino. Um excelente domingo para você. Paz.